Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Nutri Mariane Rocha e hoje eu tô aqui, para ajudar vocês aí com um cálculo que bastante pessoas têm dificuldade, que é o cálculo do Harris-Benedict. Harris-Benedict é uma fórmula que a gente utiliza para achar o valor energético total que uma pessoa deveria ingerir pelo dia. Então agora a gente vai fazer uma aulinha bem especial aí para te ajudar, enfim, para tirar suas dúvidas com relação ao VET segundo Harris-Benedict. Antes de começar, eu peço aí para vocês se inscreverem, para vocês curtirem o vídeo, para ajudar mesmo a divulgar aí nutrição, ajudar as pessoas, a num reforço durante a aula e também durante aí a sua profissão. Lembrando que também vocês podem me achar no Instagram, no @nutri.marianerocha e também aqui no YouTube. Bom, vamos lá. O cálculo das necessidades energéticas de pacientes hospitalizados segundo Harris-Benedict. Então, assim, o VET, segundo Harris-Benedict, ele é mais utilizado para pacientes hospitalizados, pacientes internados. Mas isso não significa que eu não possa utilizar essa mesma fórmula para pessoas que não estão hospitalizadas. A única coisa é que vai diferenciar alguns fatores que a gente vai acabar vendo aí. Bom, eu sou, para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu sou nutricionista, formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tenho especialização em nutrição esportiva pelo Cefit, tenho mestrado em ciências pela Faculdade de Saúde Pública da USP e também atuo como docente de cursos de nutrição e gastronomia e também estou aqui, no YouTube, começando aí um pouco a mudar um pouco as aulas para esse formato digital. Bom, aonde que entra aí, esse cálculo de valor energético total? Depois que a gente faz o diagnóstico nutricional, certo? Então, assim, a gente faz a avaliação nutricional do paciente, Muitas vezes a gente vai pesar esse paciente, fazer a altura, e outras medidas, vamos conhecer um pouquinho mais dele, vamos dar o seu diagnóstico. Depois disso, a gente determina as necessidades nutricionais. E é nesse passo que entra o cálculo do valor energético total segundo Harris-Benedict. Então, a gente vai achar qual que é quantas calorias essa pessoa precisa por dia, segundo aí se ela é homem, se ela é mulher, quanto ela tem de peso, quanto que ela tem de altura, qual que é o fator, térmico, qual que é o fator injúria dela, que logo a gente vai ver. A partir disso, a partir do VET calculado, a gente consegue aí depois fazer quanto que ela precisa de proteína, quanto que ela precisa de carboidrato, quanto que ela precisa de gorduras e também, a partir disso, fazer a prescrição dietética. Então, eu sei quanto que ela precisa ingerir de calorias, sei quanto que ela precisa de carboidrato, de proteína e lipídio e eu vou lá e faço o meu cálculo da dieta, tá? Então, acaba que entra o cálculo do JET, segundo Harris-Benedict, ou segundo outras fórmulas também, nesse segundo passo, tá? Então tem até um videozinho aqui no canal que eu até comento sobre como que a gente calcula carboidrato, proteína e lipídio, faz a prescrição dietética também a partir disso. Bom, então como que é essa fórmula, Muitas vezes a gente olha essa fórmula e fica um pouco com medo, enfim, mas ela é super simples, pessoal? Então, assim, a gente consegue achar as calorias do paciente conforme Harris-Benedict. Vejam que é uma equação bem antiga, de 1919. Existe só ela? Não, mas como eu falei para vocês no início, a Harris-Benedict é mais utilizada para pacientes hospitalizados, pacientes internados, porque ela tem aí os fatores injúria e fator térmico. Então, aqui, homens e mulheres. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver do paciente é se ele é homem, se ele é mulher, para eu achar, a fórmula certa aí que eu vou utilizar. Então, TMB. TMB é a taxa de metabolismo basal. Então, quantas calorias por dia essa pessoa precisa apenas assim, para sobrevivência, para os rins funcionarem, para os pulmões funcionarem, para ela conseguir respirar, para o coração bater, enfim, só para aquele metabolismo basal, só para a gente sobreviver. Então, de homens, vejam que é 66 mais 13,7 vezes o P de peso, certo? Então, no Harris-Benedict, pessoal, há uma diferenciação. Então, a gente vai utilizar o peso atual do paciente quando o IMC dele é menor ou igual a 40 kg por metro quadrado. Mas vamos supor que é um paciente com obesidade e o IMC que a gente calculou é acima de 40 kg por metro quadrado. Então, aí a gente precisa calcular o peso ideal, Então, é importante que vocês saibam isso.
Então, o primeiro passo para a gente fazer a equação de Harris-Benedict é fazer o cálculo do IMC, para a gente saber se a gente vai utilizar nessa fórmula, a gente vai substituir pelo peso atual ou pelo peso ideal desse paciente. Vezes mais 5 vezes E, a estatura, certo? A estatura que a gente usa em centímetros. Às vezes as pessoas acabam errando porque usa em metros, tá? Então sempre em centímetros. Menos 6,8 vezes a idade do paciente. Para mulheres, acaba sendo 655 mais 9,6 vezes o P, que é o peso, mais 1,7 vezes o E de estatura, menos 4,7 vezes a idade dela, tá? Então, a gente vai fazer um exemplo daqui a pouquinho. Então, o que a gente precisa fazer, né? Vamos lá, o passo a passo mesmo. Qual que é o peso e a altura do meu paciente? Peso em quilos, estatura em centímetros do meu paciente. Já sei disso. Venho e insiro os dados na minha fórmula. Se for homens, eu vou pegar essa daqui. Se for mulher, eu pego essa daqui. Beleza? Então, vou lá e substituo os meus dados. Depois que eu tenho isso, vai dar um valor, né? Então, vamos supor que deu 1.600 calorias, tá? Supondo. Eu tenho que multiplicar essa taxa de metabolismo basal pelo fator atividade, ou seja, o que é esse fator atividade? Pensando que é uma pessoa que está internada, será que ela está acamada, ou seja, ela só está na cama, ela não anda, ela não tem nenhuma mobilidade? Ou será que assim, ela fica boa parte do tempo acamada, né, deitada na cama, mas ela consegue sim se movimentar, não é uma pessoa que fica lá as 24 horas do dia deitadinha, tá? Ou não, é uma pessoa que assim, tá andando normal, consegue se movimentar sem problema algum, tá? Então, o fator atividade dentro do hospital tá acamado, está acamado, mas assim, consegue se movimentar um pouquinho, ou tá totalmente, né, tá andando tranquilamente, não tem problema com relação à mobilidade, tá? Depois disso, eu tenho que também multiplicar pelo fator lesão. Então, dentro do hospital, no prontuário, vai estar lá o diagnóstico do paciente e muitas vezes a gente vai verificar esse paciente. Então, assim, é um paciente não complicado, ou seja, que foi para internou, mas assim, foi para fazer uma cirurgia muito simples ou um procedimento assim muito rapidinho, não tem nenhum tipo de lesão que demande mais calorias, então a gente vai usar um. É um paciente que não está complicado. Se é um paciente, por exemplo, que foi fazer uma cirurgia de câncer, tirar algum tumor, enfim, a gente vai utilizar 1,1. Vamos supor que é um paciente que teve uma fratura de ossos longos, braços, pernas, enfim. Então, a gente tem aí 1,2. É um paciente que está com uma sepse, né, uma infecção generalizada. A gente usa 1,3. É um paciente que está com peritonite, que é uma inflamação. A gente usa 1,4. É um paciente que teve um politrauma, mas ele está em reabilitação. A gente usa 1,5. Um politrauma mais a infecção generalizada, a gente usa 1,6. E de queimadura, a queimadura demanda aí muita energia do nosso corpo para reparar mesmo que foi lá, né, lesionado. Então, assim, se teve 30 a 50% do corpo queimado, 1,7. 50 a 70%, 1,8, 70 a 90%, 2. Então, eu vou pegar o meu metabolismo, a taxa de metabolismo basal que eu já achei pelo Harris-Benedict, multiplicar pelo fator atividade, multiplicar pelo fator lesão. Então, eu classifico, né, esse diagnóstico dele, enfim, um diagnóstico médico nesse caso. E também vou verificar, o paciente tem febre ou ele não tem febre? Qual é a febre do paciente? Ele está com 38 graus, então 1,1. Ele está com 39 graus, então ele tem 1,2. 40 graus, 1,3. 41 graus, então eu uso 1,4. É um paciente que não tem febre, então eu uso o 1, certo? Então sempre eu tenho que verificar o peso, a altura do paciente, verificar se é homem, se é mulher. Vou calcular, vou inserir todos os dados na fórmula, né, do Harris-Benedict, vai dar um valor. Esse valor eu vou multiplicar pelo fator atividade, pelo fator lesão e pelo fator térmico. Para quê, né, pessoal? Para aí sim eu achar quantas calorias eu preciso, né, fornecer para esse paciente ao total do dia. Porque essa fórmula, só ela,
eu só encontro o quanto que ele precisa para sobreviver. Mas, né, a gente não está pensando nas atividades do dia que ele faz, se ele anda, se ele não anda, se ele precisa de um aporte maior de energia por conta de algum problema, né, alguma doença, alguma condição que ele esteja tendo, ou se ele está com febre mesmo, beleza? Então, aqui é a fórmula total, tá? Então, para eu achar o JET, ó, JET de gasto energético total, eu tenho que multiplicar o GEB, gasto energético basal, fator atividade, fator lesão, com o fator térmico. E aí eu tenho a quantidade, né, de calorias recomendada para o paciente. Bom, aqui vamos fazer um exemplo juntos para ficar mais claro ainda o Harris Benedict para vocês. Então, tem o JS, lembrando que a gente sempre utiliza as siglas do paciente, né? Porque para preservar os seus dados mesmo. 35 anos, sexo masculino, pesa 95 quilos, com uma altura de 1,70 m, internado para retirada da vesícula biliar por cálculos, né, pedrinhas, está deambulando e não tem febre. Então, a gente vai calcular o IMC, ver qual é o diagnóstico nutricional desse paciente e, a partir disso, calcular e determinar as necessidades energéticas totais. Lembrando que NET, necessidades energéticas totais, é igual a VET, por exemplo, valor energético total, tá bom? Então, eu vou abrir com vocês aqui um documento do Word e a calculadora para a gente fazer juntinhos. Então, aqui, pessoal, vamos lá, então. Vamos calcular o JET, ou NET, tanto faz, segundo Harris Benedict. Tá? Então, assim, o paciente, vamos ver aqui no nosso exemplo, ele pesa 95 quilos, com uma altura de 1,70 m. Então, a gente vai calcular o IMC desse paciente. Então, é um paciente que precisa de quantas calorias? Vamos ver qual que é o IMC dele. Então, 95 dividido por 1,70 m e dividido por 1,70 m. Eu tenho aí um IMC de 32,87. E se eu quiser arredondar, né, pessoal, eu posso utilizar 32,9 quilos por metro quadrado, certo? Que algumas pessoas podem estar falando, nossa, mas você fez diferente. Pessoal, eu tenho até um vídeo que eu mostro aqui no canal também. É um jeito bem mais prático da gente calcular o IMC sem precisar fazer 1,70 m vezes 1,70 m, né? Depois pegar esse valor e, enfim, dividir 95 por esse valor e tudo mais, tá? Então, é um método rapidinho para a gente calcular o IMC. Mas vamos fazer pelo método tradicional também, para vocês verem que daria aí no mesmo, tá? Então, vamos lá. 1,70 m vezes 1,70 m é igual a 2,89. Então, só para vocês não se confundirem. Então, a altura ao quadrado é igual a 2,89. O IMC, então, eu vou pegar os 95 quilos do paciente e dividir por 2,89, certo? Então, vamos lá. 95 dividido por 2,89, eu tenho aqui, gente, olha aí, o mesmo valor. Então, 32,87. Ou, se eu quiser arredondar, lembrando que sempre, né, na quarta casa aqui, dependendo se for maior, né, do que 5, eu já posso arredondar para um número maior, a terceira. Então, eu posso colocar 32,9 quilos por metro quadrado. Beleza? Então, a gente já achou o IMC dele. Qual que é o diagnóstico nutricional? Para isso, pessoal, é só vocês verificarem no material que, por exemplo, vocês já têm, que o professor já passou para vocês em alguma aula, ou, por exemplo, no vídeo que eu comentei para vocês, que é o vídeo que eu falo desse método rápido de cálculo de IMC, que está lá a tabela de cálculo de classificação
do IMC. Cálculo e classificação de IMC, ou só colocar no Google IMC conforme o OMS. Aqui, pessoal, eu não estou com a idade... na verdade, sim, estou com a idade do paciente. Então, ele tem 35 anos. Então, é só pegar a tabela da OMS. Lembrando que para idosos a gente usa a tabela da OPAS. Então, 35 anos com IMC de 32,87 é obesidade grau 1. Ou seja, pessoal, por que isso aqui é importante? Porque ele tem obesidade grau 1, certo? Então, eu não preciso calcular o peso ideal do paciente, porque ele não está com IMC maior que 40. Se ele tivesse com IMC maior que 40, aí eu teria que usar o peso ideal na fórmula que a gente vai pegar já já, beleza? Então, obesidade grau 1 do JS. Agora, vamos lá pegar a fórmula que a gente tem juntinhos aí do nosso paciente. Então, vamos lá. Ops. Então, aqui, gente, eu tenho um paciente homem, certo? Sexo masculino. Então, eu vou pegar a fórmula, esta fórmula aqui, ó. 66 mais 13,7. Então, eu vou passar ela toda aqui para o documento do Word. Eu gosto também, por exemplo, de colocar no caderno toda a fórmula, ou passar na lousa toda ela, porque aí já fica mais fácil para entender realmente sobre essa fórmula, tá? Então, mais 5 vezes a estatura e menos 6,8 vezes idade, tá? Então, homem, vamos ver se eu coloquei certo, 66 mais 13,7 vezes o peso, mais 5 vezes estatura, 6,8 e idade. Aí, pessoal, eu venho lá e vou substituindo, tá? Então, 6 mais 13,7 vezes o peso do paciente. Olha aí, ele tem 95 quilos. Então, eu substituo o P pelo 95, fecho parênteses, mais abro parênteses, 5 vezes a estatura do paciente, que é 1,70 m, só que lembrando que aqui é 170 centímetros, então 1,70 m em centímetros, menos 6,8 vezes a idade do paciente, que era de 35 anos. Então, eu venho de novo, 66, mais, vou realmente agora resolver o que está dentro do parênteses, certo? Então, 13,7, 13,7 vezes 95 vai dar 1.301,5. Venho de novo, somo 5 vezes 170, que deu 850, menos 6,8 vezes 35, 238. Agora, pessoal, é só eu somar. Então, eu tenho 66 mais 1.301,5 mais 850, deu 2.217,5 menos 238. Então, eu venho menos 238 é igual a 1.979,5 calorias por dia, tá bom? Então, isso é o que, pessoal? Ó, TMB, tá? Então, TMB, a taxa de metabolismo basal, ou também, né, o gasto energético basal, tá? Então, aqui eu sempre coloco, pessoal, o que é. Por que eu dou essa dica para vocês? Então, aqui, ó, IMC, é quilo por metro quadrado, porque é IMC, calorias por dia. A gente está calculando taxa de metabolismo basal, o gasto energético basal é calorias por dia. Então, sempre coloquem
o que é realmente para vocês não se perderem depois. Agora, pessoal, vamos lá. A gente vai calcular, enfim, os VET, ou chamado aí de NET também. Então, o que acontece? A gente já tem o nosso valor metabólico basal. Quanto que ele precisa apenas para sobreviver, tá? 1965 calorias. Voltando aqui, ó, vejam que eu preciso agora calcular quanto que ele precisa aí por dia, conforme fator atividade, fator lesão e fator térmico. Então, assim, pessoal, vamos ver o exemplo aqui. É um paciente de 35 anos que está deambulando. Então, eu já venho aqui, ó, qual a fator atividade? Está deambulando, 1,3. Então, eu já pego e coloco, já pego aqui e coloco na fórmula. Ele está deambulando, está andando normalmente, então é 1,3. É um paciente, pessoal, que não tem febre. Certo? Então, se ele não tem febre, eu já uso, ó, o 1, tá ok? Então, eu vou colocar vezes 1. Então, aqui é vezes 1. E vezes... Então, assim, é um paciente que foi internado para tirar as pedrinhas, né? Tirar os cálculos da vesícula. Então, não é um paciente complicado. Vejam, ele não se enquadra nos outros. Ele não é operatório oncológico, ele não teve fratura, ele não está com uma infecção, ele não tá, né? Não teve um politrauma, não tem queimadura. Então, eu também vou utilizar aqui, ó, paciente não complicado, eu vou multiplicar por 1, tá? Para a gente achar quanto ele precisa aí por dia. Então, vamos lá. 1979 vezes 5 vezes 1,3, porque ele está, né, deambulando. Então, já dá 2.573,35. E aí, ó, vezes 1, dá 2.573 calorias vezes 0,5 calorias por dia. Na verdade, assim, pessoal, esse 0,5, né, esse fator aí decimal, a gente acaba nem utilizando quando a gente vai fazer realmente o cálculo da dieta, tá? Porque é muito pouquinho. Então, a gente acaba utilizando 2.570 ou 2.575, tá? Então, geralmente a gente não usa esses quebradinhos para fazer cálculo de dieta, porque é bem irrisório esse valor. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente conseguiu completar e conseguiu achar o valor energético total. No, por exemplo, em Nutri eu vou fazer um concurso, sempre vai estar esses valores. Se é um paciente que está andando, se é um paciente que está acamado, se ele tem queimadura, qual é o grau da queimadura, se ele teve politrauma, se ele está com febre, se ele está né, não está com febre. Sempre temos esses valores. E na prática a gente também sempre vai ter esses dados no prontuário do paciente, se está com febre, se não está, tá? Então, assim, é muito tranquilo, né, esse cálculo. Espero que tenha ficado claro, mais claro ainda para vocês. E qualquer dúvida, mandem aí nos comentários, tá? Então, não deixem também de curtir, de assistir os vídeos. Isso super me ajuda e super motiva também a continuar aqui com aulinhas aí, tanto de reforço quanto de ajuda mesmo aí para vocês, tudo bem? Então, qualquer dúvida, manda nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para ele crescer ainda mais. Obrigada, pessoal. Grande beijo.